Quinta, 8 de agosto. Cuidado com o fermento dos fariseus. Ouça Marcos 8, 11 a 13. Os fariseus chegaram e começaram a discutir com Jesus, e, tentando, pediram-lhe o sinal vindo do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: Por que esta geração pede um sinal? Em verdade lhes digo que nenhum sinal será dado a esta geração. E, deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Pergunta 6. Que atitude dos fariseus decepcionou Jesus? Por que Jesus não mostrou seu poder para convencer aquelas pessoas? Essa questão nos leva ao final de Marcos 3, em que Jesus falou sobre o pecado contra o Espírito Santo. Se os ouvidos e os olhos estiverem fechados, milagres e sinais do céu não serão capazes de convencer, mas seriam descartados como tudo o que aconteceu antes. Mesmo os milagres não são suficientes para convencer os incrédulos obstinados. Ouça Marcos 8, 14 a 21. Ora, os discípulos se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um só. Jesus os preveniu dizendo: Fiquem atentos e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles começaram a discutir entre si, dizendo: Ele diz isso porque não temos pão. Jesus percebeu isso e perguntou: Por que vocês estão discutindo sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não percebem nem compreendem? Têm o coração endurecido? Tendo olhos, não veem? E tendo ouvidos, não ouvem? Não se lembram de quando partiu 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles responderam: 12. E de quando partiu 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Responderam: 7. Ao que Jesus lhes disse: Vocês ainda não compreendem? Pergunta 7. Do que os discípulos haviam se esquecido e que verdade Jesus destacou? Jesus aproveitou a oportunidade para alertar os discípulos contra o fermento dos fariseus e de Herodes, ou seja, os ensinos deles. Mas os discípulos entenderam mal e pensaram que Jesus estivesse falando sobre comprar o pão físico. Como geralmente acontecia quando os discípulos não entendiam alguma coisa, Jesus lhes deu instruções. O Senhor fez uma série de perguntas, sendo as primeiras questões retóricas, expressando seu desapontamento por eles não terem compreendido sua missão. As palavras de Jesus lembram o que ele disse em Marcos 4, 10 a 12, sobre pessoas de fora que não entendem. Suas palavras fortes tinham como objetivo despertar os discípulos de sua letargia espiritual. Em Marcos 8, 19 e 20, Jesus fez perguntas simples sobre quantos cestos de pedaços de pão eles tinham recolhido depois que ele alimentou os 5.000 e os 4.000. Essas perguntas tinham o objetivo de ilustrar que eles já deveriam ter entendido que a limitação de recursos não era barreira para Jesus. Sua última pergunta também é retórica. Vocês ainda não compreendem? Afinal, pense em tudo o que eles já tinham visto e vivenciado com Jesus. Como manter o coração e a mente abertos à realidade do amor de Deus? Pense nas evidências da atuação de Deus. Às vezes, porém, porque parece tão fácil duvidar?